Senador Sérgio Moro com a palavra. Calma, é o último. Não, ele... Magno Malta é o último. Presidente, primeiro a gente tem que repor a justiça. Silêncio, por gentileza. Nós vamos repor a justiça ao trabalho da CPMI. Dizem que ela não importava, que não chegaria a lugar nenhum, mas nunca se tentou tanto evitar que ela fosse instalada. E agora nós vimos ontem o esforço que foi feito de construção retórica absolutamente equivocada pela maioria do Supremo Tribunal Federal para que ela não fosse prorrogada. Se essa CPMI fosse tão inócua como alguns dos seus críticos colocam, por que tanto medo que ela fosse instalada e que ela continuasse? E no fundo, nós precisamos aqui tratar com justiça o que aconteceu. A CPMI trabalhou em paralelo com a Polícia Federal e com o trabalho do ministro André Mendonça, que fez um trabalho corajoso. Mas foi a CPMI que, em meados do ano passado, colocou um holofote de volta a esse vergonhoso escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Ela contribuiu, mesmo diante das limitações dela, muitas vezes aqui a base do governo atuando para que as investigações não prosseguissem, para que diligências não fossem aprovadas, mesmo diante da limitação da interferência indevida de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre medidas investigatórias aqui aprovadas, mesmo assim ela avançou. E hoje nós temos o ápice dela, que é esse relatório tão bem construído pelo ilustre relator, o deputado Alfredo Gaspar, que, num derradeiro ato, foi atacado com uma infâmia que já se mostrou não ser verdadeira por alguém da oposição, agindo com o objetivo não só de atacá-lo, mas de obstruir os trabalhos dessa CPMI. E, principalmente, obscurecer o fato de que um dos suspeitos do envolvimento nesse crime, de um daqueles que estão sendo indiciados no relatório, ora apresentado, se trata exatamente do filho do presidente Lula, o Lulinha. E aí nós entendemos por que essa CPMI tem toda a sua importância, e isso é ilustrado pelo fato das tentativas dela ser obstruída. Mas foi cumprindo um papel aqui. Nós devíamos, presidente, e as investigações foram muito bem presididas por Vossa Excelência, nós devíamos esse trabalho aos aposentados e pensionistas do país que foram roubados. E aqui não importa cores partidárias, nós temos um crime grave. Creio que é o crime mais vergonhoso da história do Brasil. Porque outrora roubaram os cofres públicos, outrora roubaram o orçamento, no escândalo dos anões do orçamento, roubaram a Petrobras, na investigação que foi feita na Operação Lava Jato, mas agora roubaram as pessoas mais vulneráveis, em uma escala que nunca se viu, estimado em 6 bilhões de prejuízos, para ficar numa estimativa por baixo, aqueles aposentados e pensionistas que já sofrem, chegam no final do mês com dificuldades para fazer face às suas necessidades, com os valores que não são expressivos que lhes são pagos. Mas, apesar desse crime, da gravidade desse crime, exigir uma resposta independentemente de cores partidárias, é necessário destacar que o ápice desse crime se deu durante o governo do PT. O ápice desse crime se deu durante o governo Lula. Não só porque os valores descontados fraudulentamente subiram às alturas no início desse governo, mas porque foi provado. E aqui, acima de qualquer dúvida, embora esse indiciamento ainda vai ser encaminhado ao Ministério Público, mas há provas materiais de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS que foram nomeados pelo governo Lula. Foi Lula quem nomeou Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, que recebeu uma mesada, um mensalão de R$250 mil para participar dessa fraude. Foi Lula, durante o governo dele, que nomeou o procurador Virgílio, que lia aqui no relatório, indicativo de recebimento de 12 milhões, cerca de 12 milhões de suborno, durante esse período da fraude. Se talvez tenham indícios de que essas fraudes e esses crimes começaram antes, isso pode acontecer, porque nenhum governo
existe um controle absoluto de tudo que se faz, mas é verdade que no governo do PT, esse roubo escalou e chegou ao seu estado da arte. Porque nesse governo, esse roubo foi estimulado. Porque além dele alimentar o enriquecimento ilícito desses servidores, também servia para alimentar os planos do Lulinha, suspeito de envolvimento nesse crime, também de receber um mensalão, mas também sindicatos e associações que dão apoio à base do governo. Enquanto o governo anterior buscou combater, inclusive com a medida provisória, que buscava evitar o desconto fraudulento mediante a exigência de renovação, nesse governo foi feito... Silêncio, por gentileza. Exatamente o contrário. Mas eu queria finalizar, presidente, aqui com uma preocupação. As CPIs podem ser criticadas, mas prestaram um serviço importante para o país. Essa CPMI é um exemplo. Tivemos outras também, CPI dos Correios, a CPI do PC Farias, a CPI dos anões do orçamento. E hoje a gente vê, infelizmente, um movimento que vem do judiciário para coartar os poderes das CPIs. Isso afeta não só essa CPI, mas igualmente as futuras CPIs, que podem, em momentos políticos diferentes, estarem sendo conduzidas por maioria ou minorias que se variam aqui as posições no Congresso Nacional. Mas quando se diz que alguém não é obrigado a vir na CPMI ou na CPI para depor por conta do direito ao silêncio, se elimina um instrumento importante de investigação. Quando se impede uma quebra de sigilo fiscal e bancário, amplamente justificada, como os casos que foram deferidos aqui, da quebra do sigilo fiscal e bancário, do Lulinha, da Roberta Lussinger e de pessoas vinculadas ao PT, suspeitas de envolvimento nesse esquema criminoso, se prejudicam essas diligências, mas se planta para o futuro um esvaziamento do instrumento importante que são as CPIs. Quando se estabelece também requisitos extraordinários, até mesmo para a obtenção de informações no COAF, como foi a decisão hoje tomada no Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, pelo ministro Alexandre de Moraes, se coarta igualmente um instrumento importante para a utilização nas investigações, seja na polícia, no Ministério Público, mas igualmente aqui na CPI. Então, presidente, essa CPMI do INSS mostra a importância desse instrumento de investigação parlamentar, que pode atuar em complementação ao trabalho da polícia, em complementação ao trabalho do judiciário, e pode atuar quando esses poderes falharem. E, infelizmente, a gente vê um movimento fundado em questões circunstanciais, porque não interessa a investigação em toda a sua extensão do escândalo do INSS, porque não interessa a investigação em toda a sua extensão do escândalo do Banco Master e suas conexões, inclusive, com suspeitas envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, e com isso se vão cortando os poderes das CPIs. Mas não é só essa CPI que é prejudicada. Estamos prejudicando o instrumento histórico de investigação do Parlamento brasileiro. Estamos cortando indevidamente os poderes do Congresso, que sim, tem por função precípua legislar em benefício da população, mas também o Parlamento é o local próprio para a fiscalização do Poder Executivo e do Governo. E esse Parlamento, quando pode agir de maneira independente, presta um serviço inestimável ao cidadão. A minha preocupação, presidente, e nós não podemos deixar, é o esvaziamento dos poderes das comissões parlamentares de inquérito, porque perderemos todos e perderá o país.